No final do vídeo de ontem, acompanhamos alguns lances da parte final da partida que envolveu o mestre internacional angolano Eugênio Campos contra o russo Andrei Obochuk. E até o momento em que vimos, a partida estava equilibrada. E hoje então vamos mostrar qual foi o desfecho desta partida. Será que houve algum desequilíbrio no final? Alguém cometeu erro? Ou terminou assim empatado? É o que veremos a partir deste momento. O russo, jogando de brancas, abriu com cavalo F3, abertura rete, seguido do cavalo F6, C4, o lance da abertura inglesa, C5, o lance simétrico. Cavalo C3, cavalo C6. Então, até aqui, o Eugênio fez os lances todos simétricos. Todos os lances que o Eugênio fez foram simétricos, né? Quando é assim, geralmente isso leva para um empate, para um equilíbrio. Mas veio então o lance de desequilíbrio, o D4 já rompendo no centro e vieram as trocas. G6 preparando o fianqueto, E4 ganhando o centro, D6 para liberar o bispo, bispo E2 preparando o roque, bispo G7, bispo E3 envolvendo os bispos e vieram os roques. Bispo D7 envolvendo também o bispo, dama D2 A6, um lance profilático para evitar as entradas desses dois cavalos aqui. F3, torre C8, ganhando a coluna semi-aberta. Cavalo C2, agora o cavalo manobra. Bispo E6, também manobrando. Torre de A C1, torre E8. Cavalo D5, propondo alguma troca de peças. Cavalo D7, evitando as trocas e ficando de olho neste peão indefeso. B3, defendendo o peão, e dama A5, propondo uma troca praticamente forçada, já que se não trocar, perde este peão de A2. Então o russo trocou as damas. O cavalo vai para mais uma manobra, agora atacando o bispo, ameaçando tomar o par de bispos. Bispo H6, dizendo: se você quebrar o meu par de bispos, eu também quebro o teu. Rei F2, cavalo C6, H4, cavalo C5, mais uma manobra dos cavalos. G4, cavalo E5, G5, os peões estão avançando muito. O bispo volta para G7, torre de FD1, ocupando a coluna semi-aberta, e bispo D7, cavalo D5, bispo E6, bispo F1, cavalo C6. Aqui uma sequência de lances apenas tentando melhorar as peças. F4, bispo E5, cavalo D3 e finalmente algumas trocas. F5, aqui as brancas têm a opção de tomar de passagem, mas aí teria aqui um peão isolado. Por isso que o russo preferiu tomar e após a retomada ainda há uma proposta de troca dos bispos. Mas antes disso, um lance intermediário atacando o bispo e Eugênio defendeu o bispo com o torre F8. Como assim defendeu? É que se ele tomar, leva, bispo toma em D3, com cheque descoberto, e recuperava o bispo.
Por isso, preferiu primeiro tirar o rei desta coluna. Agora sim ameaça tomar o bispo, que pulou para B2, atacando a torre. Torre B1, defendendo e contra-atacando, e o bispo vai para C3, as trocas dos bispos de casas claras. Torre D3, atacando o bispo, que volta para G7. Cavalo D4, atacando a torre e propondo alguma troca de peças, e vieram as trocas. Aqui o Eugênio tinha também a opção de trocar o cavalo pelo bispo, considerando que no final o bispo joga mais que o cavalo, mas ele preferiu atacar primeiro o peão, mas aí o russo defendeu o peão com o bispo e não tem mais a opção de trocar. No momento está equilibrado, mas com uma levíssima vantagem para as brancas por conta desse bispo contra cavalo. B5, procurando trocar peões, e vieram as trocas. Bispo D2, manobrando o bispo. Torre A8, vindo atrás deste peão atrasado, que foi defendido com a torre em B2. Rei F7, rei G4, os reis começam a avançar para o centro. Torre A6, H5, procurando trocar mais peças para simplificar a posição, mas antes das trocas veio o B4, que está defendido pelo cavalo, e agora vieram as trocas em G6. Bispo E3, já esperando a dobradinha para apertar este peão, então este lance libera a casa de D2 para a torre defender o peão. E foi o que aconteceu. Rei E6, o rei fica mais centralizado. A torre H2, buscando criar algum contrajogo na coluna H. Torre D5, já que aqui estava inútil, porque o peão estava defendido. E torre de BE2, tentando dar algum descoberto para ganhar este peão. Então o rei sai da coluna. Torre H7 cheque, visando forçar para que o rei volte para esta casa e assim ter o tema do descoberto. Mas o angolano, que não nasceu ontem, colocou o rei em G8 e ainda contra-atacando a torre, que recua para H6, contra-atacando mais um peão. Rei G7, defendendo o peão. Bispo C6, manobrando o bispo. Torre D1, atacando o bispo, que pula para B2 com cheque. E o rei vai para F7. Torre H7 cheque. Rei F8. Torre H8 cheque. Rei F7. Torre C8. Torre G1 cheque. Agora o Eugênio disse: eu também sei dar cheques. O rei vai para F3. Torre F1 cheque. Rei G3. Torre G1 cheque. Rei F2. Agora não tem mais cheque. Então a torre se protege em H1. Rei G2 atacando a torre e pula para B1 atacando o bispo. Então até aqui já dá para ver que não havia nenhum plano para nenhum dos lados. Era hora de acordar um empate, mas ninguém teve coragem de fazê-lo. O bispo está atacado, vai para H8, torre C1, disputando a coluna C, e aqui o mestre internacional russo fez o lance que começa a desequilibrar a partida, que foi a torre C7, apertando este peão de E7. Depois de torre C5, agora tem o bispo F6, o peão está cravado e vai cair. Por isso, o Eugênio volta para o seu plano original de apertar este peão, já que um peão vai cair
então que caia também o dele. A diferença é que o peão das pretas cai ameaçando o descoberto. E foi o que aconteceu. E agora a partida desequilibrou. As brancas estão em vantagem de um peão. O rei está em xeque, vai para G8. Agora com um peão a mais, as brancas com certeza vão querer simplificar. Por isso vieram as trocas em A2. O rei está em xeque. Vamos ativar a análise do computador para ver qual seria a sugestão. O computador sugere rei H3. Foi o lance feito pelo russo? Não, o russo fez rei F3, que foi um erro, porque leva cavalo D4 cheque e recupera o peão. E a partida volta a equilibrar. Bispo E5, cavalo D2 cheque, rei D3, B3. Agora o peão está ameaçando a promoção. Porém, essa promoção não será nada fácil, considerando que tem aqui um bispo, tem ali a torre, o rei bem perto, então não será nada fácil. Torre B7, e aqui o cavalo está totalmente refém de defender este peão, que não pode avançar neste momento. Então a situação aqui está um pouco delicada, apesar da partida estar equilibrada. Então o cavalo vai para F3, o peão está caindo, mas em contrapartida, se a torre toma este peão, cavalo toma o bispo. Após a retomada, tem ali o peão caindo. Então continua tudo equilibrado. Por isso o russo fez o lance número 1 do Stockfish, bispo C3. Torre A4, atrás desta base dos peões. E mais uma vez o russo acertou o lance. F5. E vieram as trocas dos peões. Agora temos dois peões a duas casas da promoção. Quem consegue promover? Torre A8, bispo F6, ganhando tempo sobre o cavalo, que pula para E6. Rei E3, torre E8, tentando aqui algum descoberto. Por isso que o rei saiu da coluna. Torre F8, ganhando também um tempo sobre o bispo, que volta para C3. Torre D8 cheque, rei C1. Cavalo D4, volta a defender o peão. Rei B2, aproximando o peão. Torre D6, atacando o peão. Torre P8 cheque, rei G7. E aqui o russo partiu para um plano perfeito, que deu muito certo, que foi o torre B4, entregando ali o peão avançado, mas atacando o cavalo. E por incrível que possa parecer, o melhor lance do computador é mesmo tomar este peão, mesmo perdendo o cavalo. E foi o que o gênio fez, tomou o peão, mas caiu ali o cavalo. Rei F5, tentando aproximar, e o peão caiu. Agora estamos neste final em que as brancas têm um bispo a mais. Entretanto, está ainda muito equilibrada a partida. E aqui veio uma sequência de lances, apenas para tentar forçar o adversário ao erro, uma vez que a partida está equilibrada, mas quem sabe com o apuro do tempo algum jogador cometa algum erro. Ambos tinham menos de um minuto no relógio. Torre E7, torre G8 cheque. E agora, para onde vai o rei? O melhor seria H4, mas
as pretas fizeram H3, permitindo o rei F3. E agora o rei está totalmente trancado. E aqui existe alguma sequência de mate forçada. E por isso o Eugênio Campos abandonou a partida. O melhor lance para as pretas seria torre H7, bispo G3, fechando completamente este rei, não tem para onde ir. E o único movimento a fazer é somente com a torre. E depois do bispo F4, teria a torre H4, e a torre passaria para o outro lado e não tem como evitar a ameaça de mate. Digamos, torre H5 e torre H1 é checkmate. Por isso, o Eugênio, reconhecendo essa linha, acabou optando por abandonar a partida. Bom, continua com os mesmos 4 pontos, mas como vimos ontem, quando gravei o vídeo de ontem, algumas partidas desta sexta rodada estavam decorrendo e lá na ponta, na mesa 1, houve um empate. Então, os adversários da frente não fogem tanto assim. Vamos ver a classificação após a sexta rodada. Com esta vitória, o russo Andrei Obochuk passou a liderar o torneio com 5 pontos, seguido então do israelita, ucraniano e do israelita com 4 pontos e meio. E com 4 pontos estão 4 jogadores, incluindo então o Eugênio Campos. Então está lá coladinho na ponta de cima. Faltam mais 3 rodadas, então ainda tudo pode acontecer. Vamos continuar torcendo. Então, esse foi o vídeo para hoje. Obrigado pela vossa audiência e até o próximo vídeo.